Parem as máquinas! Hoje o Cine Quinto acordou com o espírito de Leão Lobo e vamos listar aqui os maiores escândalos de Hollywood. Você acha que essa bagunça no cinema começou hoje? Não, meu amigo, Hollywood sempre teve os seus esqueletos no armário. A diferença é que agora as redes sociais deixam a bagunça mais explícita. Nesse programa, eu decidi fazer algo diferente. Então, sem focar em filme nenhum, nós vamos falar dos bastidores dessa indústria, que apesar do glamour no século XX, já era um pouco, como é que eu posso dizer, desordenada. Então prepara a pipoca e vem comigo para uma viagem no tempo e para uma reflexão apimentada sobre como víamos e como vemos aquela que já foi vista como uma fábrica de sonhos, mas que muitas vezes é pior que um pesadelo. Roda a vinheta! Lembrando que agora nós temos o nosso conteúdo sem censura no Telegram e no X. E se você não aguenta essas interrupções irritantes, vai assistir por lá, tá bom? E antes de continuar, eu devo avisar que esse programa não contém spoilers, mas Hollywood pode ser mais brutal do que qualquer spoiler. Então continue por sua conta e risco. Bom, vamos começar então aqui a falar dos escândalos de Hollywood desde o comecinho. O primeiro escândalo que a gente vai falar é o do Roscoe Fatty Arbuckle, que é o nome de um ator de 1921, e da Virginia Rape. Roscoe Fatty Arbuckle, que é Fatty de gordinho mesmo, porque ele era gordinho, foi um dos primeiros grandes astros da comédia no cinema mudo, mas entrou para a história infamemente associado a um dos primeiros escândalos de Hollywood, que abalou a sua carreira e a indústria do entretenimento nos anos 1920. O caso envolveu acusações de agressão sexual e homicídio, julgamentos sensacionalistas e muito mais. Por causa do sensacionalismo, é impossível cravar se ele foi realmente culpado ou apenas estava no lugar errado e na hora errada. Uma coisa é certa, se ele estivesse jogando whist numa tarde ensolarada ou passeando na praça depois da missa de domingo, isso não teria acontecido. Mas Arbuckle era um comediante extremamente popular, conhecido pelo seu físico corpulento e humor físico também. Ele dava aquelas cambalhotas, fazia aquele tipo de coisa, né? Meio Charlie Chaplin, assim. Característica que lhe rendeu o apelido de Fatty. Fatty é gordo, né? Pra quem não sabe. Ele foi pioneiro na comédia pastelão e ajudou a lançar a carreira de lendas como Charlie Chaplin e Buster Keaton. Arbuckle tinha um contrato lucrativo com a Paramount Pictures e estava no auge da sua fama em 1921, sendo um dos atores mais bem pagos de Hollywood. O escândalo começou em 5 de setembro de 1921, durante uma festa organizada por Arbuckle e seus amigos no Hotel St. Francis, em São Francisco. A comemoração ocorreu em um ambiente regado a álcool, mesmo com a lei seca em vigor nos Estados Unidos naquela época, né? E você vê que esses privilégios já eram comuns entre Hollywood daquele tempo, né? Não é uma coisa nova. A galera já se sentia meio que descolada dos réis tais como nós, né? Essa cultura persiste até hoje e vemos esse espírito muito bem retratado no, infelizmente, subestimado filme Babilônia, de 2022, que eu já falei aqui no Cine Quinto junto com Arthur Machado. Esse caso do Arbuckle, inclusive, é citado no início do filme. Mas, voltando ao caso em si, entre os convidados dessa festança estava Virginia Rape, uma aspirante à atriz de 26 anos. Durante a festa, Rape adoeceu gravemente e foi encontrada em um quarto com Arbuckle. Testemunhas afirmam que ela estava gritando de dor. Dias depois, em 9 de setembro, ela morreu em um hospital. A causa oficial foi uma peritonite, resultante da ruptura da sua bexiga. Rape tinha uma fama meio controversa, ela era meio safardana, diziam, né? Mas amigos próximos alegaram que Arbuckle havia violentado, levando à ruptura da bexiga da moça. A principal acusadora foi Maud Delmont, uma amiga de Rape presente na festa, que afirmou que Arbuckle havia trancado Rape em um quarto e a agredido sexualmente. Embora Delmont fosse a acusadora inicial, ela não testemunhou no julgamento porque sua credibilidade foi rapidamente questionada. Ela tinha um histórico criminal envolvendo chantagens e fraudes. Arbuckle enfrentou 3 julgamentos consecutivos e a mídia da época foi bem sensacionalista com o caso, pintando-o como um monstro depravado. Manchetes exageradas sugeriam que ele tinha esmagado Rape com seu peso ou usado uma garrafa durante o suposto ataque. Coisa pesadíssima, né? Sem, como é que se diz? Sem trocadilho. Porra, hoje é a 5ª palavra que eu esqueço. Sem trocadilho.
Fett foi levado a julgamento e o resultado foi o seguinte. Olha só que estranho que foi. No primeiro julgamento, em novembro de 21, o júri ficou empatado. No segundo julgamento, em janeiro de 22, novamente o júri empatado, apesar de uma defesa mais robusta do Arbuckle. O terceiro julgamento, em abril de 22, finalmente absolveu o Arbuckle. O júri não apenas o declarou inocente, mas também emitiu um pedido formal de desculpas, afirmando que ele havia sido injustamente acusado. Apesar da absolvição, o escândalo destruiu a sua carreira, né? Seus filmes foram banidos temporariamente e ele foi boicotado por muitos estúdios. Arbuckle teve que trabalhar sob o pseudônimo de William Goodrich, dirigindo alguns filmes, e nunca recuperou plenamente a sua reputação. Ele morreu em 1933, aos 46 anos, após finalmente assinar um contrato de retorno às telas, olha só. O caso Roscoe Arbuckle simbolizou o início de um escrutínio público e moral sobre Hollywood. Ele foi um dos catalisadores para a criação do Código Hays, que implementou censura rígida nos filmes nas décadas seguintes, que na verdade foi um código que fez com que filmes ficassem muito interessantes, porque cortava aquela baixaria toda, porque nos anos 20 a gente acha que no começo do século 20 era todo mundo calminho, não sei o que, anos 20 foi uma baixaria total, pós-guerra, todo mundo tava lá na gandaia mesmo, orgias e tal. E aí Hollywood falou, não, vamos baixar a bola, e inclusive os nossos filmes foi esse Código Hays, é aquele que um casal não pode estar deitado na mesma cama, na mesma cena, coisas assim, bem conservadoras mesmo, né? O escândalo também revelou as complexidades e os perigos da fama, bem como a prontidão da mídia e do público para demonizar figuras públicas antes de provas concretas que a gente vê até hoje, né? Então a prova saiu uma notinha não sei aonde, já pronto. Ou o cara é um gênio ou o cara é um monstro, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Esse programa hoje inteiro vai nos ensinar muitas coisas sobre os nossos tempos. Esses últimos anos, por exemplo, eu falei bastante sobre julgamentos, imprensa, justiça. Você pode assistir nos vídeos dos 12 Homens e uma Sentença, ou então A Montanha dos Sete Abutres, ou O Sol é para Todos. Assistam, todos são muito legais e estão aqui no Cine Quinto, tá? Os 3 filmes eu falei. A justiça tem sido maltratada no mundo, e aqui no Brasil, muito por causa de um mau entendimento filosófico de como ela funciona. Quando ela se torna um espetáculo midiático, por exemplo, dificilmente teremos um julgamento definitivo, porque são tantos elementos atrapalhando o entendimento que tudo acaba virando muito mais uma questão de conquistar a opinião pública do que chegar à verdade. Sócrates, Jesus, essa história vem de muito tempo, né? E esse caso do Arbuckle é mais um caso que ficou em aberto. Será que a influência dele teria feito com que os jurados mudassem de ideia? Ou então será que as acusações eram exageradas apenas porque ele era um ator famoso e o público gosta de ver o circo pegar fogo? Infelizmente a gente nunca vai saber. O que a gente sabe é que o sujeito nunca se recuperou desse escândalo. Na mesma época temos mais um caso interessante e misterioso, o assassinato de Thomas H. Ince, um pioneiro do cinema mudo e magnata da mídia, e esse caso é um dos mistérios de Hollywood até hoje, marcado por boatos, controvérsias e versões conflitantes. A história inclusive ganhou uma versão em filme, The Cat's Meow, de 2001, dirigido por Peter Bogdanovich. Não sei como é que fala o nome dele, ele é famoso até, mas eu não lembro como é que fala. Bom, tá, mas quem foi Thomas Ince? Quem é esse cara aí? Thomas Ince foi um dos grandes inovadores do cinema na década de 10. Ele é frequentemente creditado como o criador do sistema de produção de Hollywood, que organizou os filmes numa estrutura industrial e ajudou a profissionalizar o cinema, transformando-o em um negócio sério. Dono de estúdios de prestígio, ele produziu e dirigiu diversos filmes e era respeitado como um visionário da indústria. Mas em 15 de novembro de 1924, Ince foi convidado para uma festa a bordo do luxuoso iate de William Randolph Hearst, um magnata da mídia que inspirou o personagem principal de Cidadão Kane, inclusive. Aliás, ele é sempre comparado com Assis Chateaubriand, aqui o Chateau, e o Roberto Marinho, porque era um desses caras que tinham vários jornais, né? E o Cidadão Kane, para quem viu, é a história de um cara assim também, né? E todos inspirados no Hearst. Outros convidados incluíam a atriz Marion Davies, que era a companheira do Hearst, e o cineasta e ator Charlie Chaplin, e outros nomes influentes de Hollywood. Durante o fim de semana, Ince supostamente passou mal devido a uma crise de indigestão agravada por seu histórico de problemas gástricos. Ele deixou o iate antes do fim da viagem e morreu dias depois, oficialmente por insuficiência cardíaca. Contudo, a ausência de uma autópsia e as circunstâncias nebulosas alimentaram rumores de que sua não foi acidental, gerando muitas teorias sobre ele ter sido assassinado. Uma das versões mais populares sugere que Hearst
né, que é esse magnata aí da imprensa, enciumado por um suposto caso entre Marion Davies e Charlie Chaplin, atirou acidentalmente no Ince ao tentar acertar o Chaplin. Essa versão foi alimentada por testemunhas que relataram ouvir tiros no iate aquela noite. Outros acreditam que Ince foi envenenado, possivelmente por Hearst também, devido a disputas financeiras ou outros segredos comprometedores. Como eu disse, a ausência de uma autópsia reforçou essa teoria. Louella Parsons, uma jornalista de fofocas sobre Hollywood da época, recebeu um contrato vitalício com o jornal de Hearst logo após o incidente. Muitos especulam que isso foi uma forma de calar a boquinha da mocinha sobre o que realmente aconteceu. Curiosamente, houve outro caso famoso envolvendo a tinha um iate em Hollywood, aqui mais pra frente, o misterioso falecimento da atriz Natalie Wood, em 1981. Esse caso também continuou a ser tema de debates e teorias até hoje, né? Dado o envolvimento de personalidades conhecidas e as circunstâncias duvidosas em torno da sua morte. Para quem não sabe, a Natalie Wood foi uma atriz icônica de Hollywood, conhecida por papéis em filmes como Amor Sublime Amor, de 1961, Milagre na Rua 34, de 1947, entre outros. Ela era uma das estrelas mais populares da sua época e era casada com o também famoso ator Robert Wagner. Vocês lembram? Põe aí na tela que os mais antigos vão lembrar. Na noite de 28 de novembro de 1981, Natalie Wood estava a bordo do iate Splendor, ancorado na costa de Catalina Island, na Califórnia. Ela estava acompanhada do seu marido, o ator Christopher Walken. Esse vocês devem conhecer. Bota na tela aí também. Amigo próximo e co-estrela do filme Projeto Brainstorm, no qual Natalie estava trabalhando na época. Além do capitão do iate, que também estava presente. No início da manhã de 29 de novembro, o corpo de Wood foi encontrado flutuando na água, vestindo uma camisola, uma jaqueta e meias. O bote inflável do iate também foi encontrado próximo, indicando que ela possivelmente tentou usá-lo para sair do barco. Na época, a morte foi declarada um acidente por afogamento e hipotermia, com base na hipótese de que ela teria escorregado ao tentar subir no bote enquanto estava embriagada. Relatórios, no entanto, indicam que Wood havia consumido álcool e tomado medicamentos antes da sua morte. A investigação inicial foi encerrada rapidamente, mas várias inconsistências e depoimentos contraditórios alimentaram teorias de que a poderia ter sido mais do que um acidente. Testemunhas relataram ouvir discussões e gritos vindo do barco na noite da morte. É sabido que Wagner e Walken discutiram intensamente naquela noite sobre a carreira de Wood. Wagner teria ficado enciumado, para variar, né? Sempre tem o ciúme no meio, pela proximidade entre a sua esposa e o Walken. Anos após a morte, o capitão do barco, Dennis Davern, alegou que Wagner atrasou deliberadamente o pedido de ajuda às autoridades quando Natalie desapareceu. Ele também sugeriu que Wagner poderia ter sido diretamente responsável pela morte de Wood. A autópsia revelou hematomas nos braços, pernas e face de Natalie, que poderiam indicar uma luta antes da morte. Em 2011, o caso foi reaberto pela polícia de Los Angeles, depois que novas informações surgiram, principalmente as declarações do capitão. Em 2012, a causa da morte foi alterada de acidente para afogamento e outros fatores não determinados, indicando incertezas sobre as circunstâncias. Em 2018, a polícia classificou Wagner como pessoa de interesse, mas não foram apresentadas acusações formais devido à falta de provas conclusivas. A morte de Natalie Wood permanece um dos mistérios mais intrigantes de Hollywood. Outro caso misterioso foi a morte de George Reeves, em 1959. O ator ficou conhecido por interpretar o Superman na série de TV dos anos 50, Adventures of Superman. Reeves foi encontrado morto na sua casa em 16 de junho de 1959, aos 45 anos, minha idade, com um tiro na cabeça. Embora a morte tenha sido oficialmente considerada homicídio, as circunstâncias em torno do caso levantaram suspeitas de homicídio e alimentaram teorias conspiratórias ao longo de décadas. George Reeves começou a sua carreira no cinema, aparecendo em filmes como E o Vento Levou, onde teve um pequeno papel como um dos pretendentes de Scarlett O'Hara. Mais tarde, ele alcançou a fama como Superman, Clark Kent, na série de TV Adventures of Superman de 52 a 58, tornando-se um ícone para milhões de crianças. Apesar da sua popularidade, Reeves enfrentava dificuldades para ser levado a sério como ator fora do papel do Superman. Ele ficou estigmatizado pelo personagem e lutava para conseguir novos papéis, o que contribuiu para a frustração pessoal e profissional. Na noite da sua morte,
Reeves estava em sua casa em Benedict Canyon, Los Angeles, com a sua noiva Leonor Lemon e um grupo de amigos. A sequência dos eventos, baseado nos relatos, é a seguinte: Reeves e Lemon tinham saído para jantar, mas voltaram para casa cedo porque Reeves estava irritado com o barulho de uma festa na vizinhança. Alguns amigos, incluindo o roteirista Robert Condon e 2 vizinhos, chegaram mais tarde à sua casa e começaram a beber. Reeves inicialmente não queria se juntar a eles, mas eventualmente desceu para socializar. Por volta da 1h20 da manhã, Reeves subiu para o quarto, alegando que ia dormir. Pouco tempo depois, os convidados relataram que ouviram um tiro. Quando entraram no quarto, encontraram Reeves deitado na cama, com uma pistola Luger no chão. Luger? Não sei porque eu não conheço. Luger, entre as suas pernas. Lemon inicialmente disse que Reeves estava brincando com a arma antes de ir para o quarto, mas testemunhas relataram que Lemon parecia calma e despreocupada após o incidente, o que levantou suspeitas. A polícia concluiu rapidamente que a morte foi um suicídio, baseando-se nos seguintes fatores. A arma foi encontrada ao lado de Reeves e não havia sinais evidentes de luta. Ele supostamente estava deprimido devido à sua estagnação na carreira. Acontece que nenhuma carta de suicídio foi encontrada e várias inconsistências surgiram na investigação, levantando dúvidas sobre esse veredito. A teoria oficial... Quem está atrapalhando? Quem? Desculpa. Quem? Esse vai ser bom, que vai estar cheio de censura, porque só fala em suicídio. A teoria oficial é que Reeves, frustrado com a sua carreira e vida pessoal, tirou a própria vida, pois estava insatisfeito por ser rotulado como Superman e ainda estava tendo dificuldades financeiras. Ele também estaria enfrentando problemas no seu relacionamento com Leonor Lemon. Mas alguns acreditam que Leonor, conhecida por seu temperamento explosivo, pode ter matado o Reeves durante uma briga. Testemunhas relataram que Lemon estava bebendo pesadamente e discutindo com Reeves na noite do incidente. A arma estava em uma posição estranha para um suicídio, sugerindo a possibilidade de que alguém a tenha colocado lá após o disparo. Relatos indicam que Lemon disse frases estranhas como "ele vai subir e se matar" antes do tiro. Outra teoria é de que Toni Mannix, a esposa de Ed Mannix, um influente executivo da MGM, teria sido amante de Reeves por anos antes do seu relacionamento com Lemon. Eles mantiveram uma ligação íntima e aparentemente carinhosa, mas Reeves rompeu com ela pouco antes da sua morte. Teorias também sugerem que Toni pode ter ficado ressentida com o fim do relacionamento e ordenado ou cometido o assassinato. Ed Mannix, conhecido por suas conexões com o crime organizado, poderia ter encomendado o assassinato para proteger a honra da sua esposa. Algumas inconsistências apoiam essas teorias. Relatórios da época indicam que não havia marcas de pólvoras visíveis na mão do Reeves, o que seria incomum em um suicídio. Mas o pior, além do tiro fatal, havia buracos de bala no teto e nas paredes, o que poderia indicar uma luta ou manipulação da cena do crime. Mais um detalhe intrigante: alguns dos relatos dos convidados sobre os eventos antes e depois do tiro foram muito inconsistentes. Apesar do veredito oficial de suicídio, o caso George Reeves permanece envolto em dúvidas, devido às muitas inconsistências e teorias alternativas. Existem inúmeros outros escândalos hollywoodianos, que eu nem vou falar aqui porque vocês já conhecem, esses aí são os mais obscuros, mas tem o O.J. Simpson, tem o próprio Woody Allen com a história da enteada dele lá, que ele separou da mulher, casou com a enteada, que era mais nova. A gente tem também o Johnny Depp com aquela mulher doida lá, que ele até foi acusado, teve julgamento, foi um espetáculo. Isso é uma coisa que tá em Hollywood aí desde sempre, continua tendo, e as revistas de fofoca adoram, e como eu falei, é um negócio que atrapalha até a justiça, porque você não sabe o quanto isso é mídia, né, é bagunça, é narrativa, e o quanto é verdade. A verdade mesmo a gente acaba ficando sem saber. O próprio O.J. Simpson, mesmo o veredito, todo mundo até hoje acha meio, não sei não, então é isso aí. Tá bom, Felipe, mas por que você tá falando disso aqui e agora? É pra mostrar que apesar de eles acharem que são especiais, existe uma turma, seja a elite de Hollywood, sejam as elites econômicas, como os globalistas, os banqueiros aqui, que acham que podem fazer tudo, seja o pessoal do establishment midiático, acredita que estão em um patamar humano diferente do resto da humanidade. Acontece que eles também, assim como nós, têm o pecado original. As pessoas são falíveis e, apesar de toda a sinalização de virtude, são pecadores como todo mundo. A diferença é que a gente sabe disso e tenta treinar a nossa virtude. Ou pelo menos é isso que a gente devia fazer como cristão ou
né? Até como pessoas não cristãs, mas virtude é bom para todo mundo. Esse pensamento dessa galera só pode ser construído numa sociedade materialista, porque se há uma dignidade que Deus dá a cada um dos seres humanos, como eu e você, como a gente acredita, toda a vida importa. Então, não tenha um cara superior só porque ele tá lá em Hollywood, ou porque ele é dono de não sei o quê, ou porque ele é globalista, né? Então, a vida do ator em Hollywood e a vida do Zé de Quixeramobim também valem do mesmo jeito. Mas, graças a Deus, mesmo com todos esses defeitos, às vezes a gente consegue fazer alguma coisa bonita, sublime e que nos conecta a alguma coisa maior. E é isso que dá sentido, porque aqui no mundo material, no final, vai todo mundo acabar do mesmo jeito, né? Embaixo da terra. Mas em espírito, eu espero que a gente esteja em um lugar bacana, assim como o próprio pessoal de Hollywood. Temos que rezar por eles para que eles se convertam, né? Até o final da vida, porque aí quanto mais gente lá no céu, melhor. A gente vai se divertir mais, de repente ver uns filmes bons lá. Porque afinal, a justiça do lado de cá, às vezes a gente não sabe o que é o veredito certo, mas do lado de lá, ela não falha não, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse Cine Quinto. Eu vejo vocês no próximo programa e até a próxima.